que é a síndrome do pânico? Síndrome do pânico hoje é uma doença incapacitante. Milhões de pessoas no mundo e no Brasil sofrem de síndrome do pânico e terminam sem condições de trabalhar, de estudar, de ir na igreja. A síndrome do pânico, na verdade, é uma reação do organismo que ocorre em todos os predadores. É bom não esquecer que nós, pessoas humanas, somos predadores. Diante de uma situação de perigo, por exemplo, vamos imaginar que você visita o zoológico e de repente o leão o ameace, mesmo dentro da jaula, que o leão ensaie atacá-lo. Basta o leão olhar para você, a sua mente vai ativar o sistema HPA, hipotálamo hipófise suprarrenal, e vai produzir uma descarga violenta de adrenalina no seu organismo. A adrenalina é usada pelo sistema nervoso central dos predadores para duas razões: ou para atacar ou para fugir. Quando o inimigo é maior do que nós usamos a adrenalina para uma atitude de fuga, para correr. Quando o inimigo é menor do que nós usamos a adrenalina para atacar. Imagine que você pule de paraquedas ou de bungee jump. Você vai ter uma descarga imensa de adrenalina no seu organismo. Agora, imagine que você passa por um estresse, um assalto, uma perda, uma desilusão amorosa, um acidente de carro, a perda de um emprego, e de repente você está em casa ou na igreja, sentado, conversando com sua família, com seus amigos, com seus familiares, ou mesmo assistindo o culto. E aí, de repente, do nada, esse mesmo sistema que nós chamamos de eixo HPA, que ele, do nada, produza uma descarga de adrenalina na sua mente, no seu organismo. Você vai ter toda aquela sensação de medo, você vai ter toda aquela sensação de pânico, só que você não tem um inimigo, nem grande nem pequeno. E aí o que acontece? Você começa a ter medo desta sensação. Você começa a sentir o coração bater, você começa a sentir que a pressão arterial se alterou, você começa a sentir taquicardia, começa a suar frio, o ambiente se transforma, a percepção do mundo se distorce, e aí você começa a sentir que vai morrer ali. É uma sensação terrível de morte. A síndrome do pânico produz a sensação de morte. É como se o sujeito fosse morrer a qualquer momento. Na verdade, é porque esse sistema que produz adrenalina para atacar ou se defender, ele foi ativado inconscientemente. Depois de ativado a primeira vez, a mente cria um circuito que nós chamamos de sinapse. E se ele foi ativado inconscientemente, sem nenhuma ação externa, sem nenhum inimigo real ou imaginário, a mente vai começar a produzir essa reação inconscientemente. E você pode ter uma vez, pode ter duas vezes, pode ter três vezes. Teve a primeira vez, com certeza você terá mais vezes. E aí é este medo de morrer que faz com que a pessoa comece a se fechar, a sofrer de fobia social, a evitar o contato com as pessoas, a evitar sair, porque ela fica mesmo com medo de morrer e a sensação de morte é real. Ela não tem controle sobre isso porque é uma reação profundamente inconsciente. Entre o início e o final de uma crise total de síndrome de pânico dá de 14 a 15 minutos. Mais ou menos 7 a 7,5 minutos para chegar ao pico, quando a sensação de morte é intensa e profunda e incontrolável, e mais 7 minutos e meio para terminar. Não existe caso registrado de morte por síndrome do pânico, mas a síndrome do pânico ela pode diminuir o sistema imunológico, ela se repetindo indefinidamente, ela pode afetar o sistema cardiovascular. Síndrome do pânico pode ser tratada. Uma pessoa que sofre de síndrome do pânico pode conseguir muitos benefícios com o tratamento.
O tratamento espiritual, com um bom conselheiro espiritual, com a ação do amor e da graça de Deus, mas o tratamento também é médico-medicamentoso, com psiquiatra e neurologista, que vai dar uma medicação adequada, geralmente são os benzodiazepínicos, o mais comum é o frontal, mas também o tratamento psicoterapêutico, para desmontar essa sinapse que foi criada, para oferecer a esta pessoa que sofre de síndrome do pânico de mecanismos de defesa e para fazer com que ela redescubra seus mecanismos de defesa, para que ela aprenda a superar essas crises de pânico e a retomar a sua vida. Eu conheço inúmeros pacientes que foram atendidos, tratados e superaram a síndrome do pânico e hoje levam uma vida absolutamente normal. Síndrome do pânico tem tratamento. Sem tratamento, ela inviabiliza a vida da pessoa.